Olá, aluno! Voltamos agora com o nosso curso de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Bota aí na tela, nós vamos falar hoje sobre acesso à distância a computadores, transferência de arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia, que tópico que está descrito aí no seu edital. Lembrando que quando a gente fala de acesso à distância de computadores a computadores, nós estamos falando de serviços de acesso remoto. Serviços de acesso remoto. Esse serviço de acesso remoto, a gente já viu grande parte dele, claro que nós vamos repetir algumas coisas, falar alguns detalhes a mais, mas nós vimos isso quando nós estudamos os conceitos relacionados à internet, dentre as primeiras aulas do nosso curso, tudo bem? A parte de transferência de arquivo também, que está dentro do serviço de transferência de arquivo, nós também já vimos grande parte dentro dos conceitos relacionados à internet. Então, desses tópicos aqui, aquele que realmente a gente viu pouco, né, que na verdade a gente não falou sobre ele, é aplicativo de áudio, vídeo e multimídia. Lembrando que esses tópicos estão descritos no edital, mas eles não são tópicos tão relevantes quanto aqueles que a gente já falou no decorrer do nosso curso. Mas mesmo assim, estando no edital, vamos comentar algumas coisas relevantes. Então vamos lá, quando a gente fala de aplicativos de acesso à distância, aplicativos que me permitem o acesso e controle remoto aos computadores daquela rede. Controle e acesso remoto. Ou seja, eu posso controlar meu computador estando à distância. Tanto que esse tipo de acesso e controle remoto é muito usado para manutenção de computadores à distância, configuração de computadores à distância, então é um serviço realmente muito utilizado. Esses aqui são alguns aplicativos que inclusive eu já falei para vocês no curso de internet, são alguns aplicativos que a gente pode fazer o uso para acesso à distância. O PUT, né, o Logmin, o VNC, o TeamViewer e a área de trabalho remota, que é nativo, esse aplicativo é nativo do Windows. Então, quer dizer, se você tem o Windows, você tem diretamente esse aplicativo chamado de área de trabalho remota. Já é do próprio Windows, ferramenta do Windows. Esses outros não. Você tem que instalar à parte para você poder utilizar esses aplicativos de acesso remoto. Aqui eu coloquei uma imagem do PUT, né? Tendo uma tela que a gente vai usar para fazer a configuração do acesso remoto. No momento da configuração do acesso remoto, ele me fala aqui algumas formas de conexão. Ó. Olha aqui, ele me pergunta qual é o computador que eu quero ter acesso remoto. Aqui eu coloco ou o domínio do computador ou o endereço IP do computador que eu quero ter acesso remoto. Então, por exemplo, se eu quero ter acesso remoto ao servidor do Estúdio Aulas, eu vou colocar aqui estudioaulas.com.br ou o IP do computador que é o servidor do Estúdio Aulas. Se eu quero ter acesso ao computador lá de casa, eu tenho que saber o endereço IP dele aqui. Por exemplo, eu poderia ter um endereço IP para eu ter acesso remoto. Automaticamente ele me pergunta qual é o tipo de conexão que eu quero usar nesse acesso remoto. Aí ele me dá algumas opções, ó, o RAW, o Telnet, o RLogin, o SSH e o serial. Desses itens aqui é muito importante vocês relembrarem de alguns deles, porque aqui ele está fazendo o quê? Ele está pedindo para você configurar o protocolo de acesso remoto que você quer usar. E quando a gente falou em internet, nós falamos desses dois protocolos de acesso remoto, o Telnet e o SSH. Tudo bem? O SSH, ele trabalha na porta 22. Então, sempre que aparecer uma configuração em um programa de acesso remoto e tiver esse número 22, como está aqui ó, no programa PUT, a configuração de porta 22, nós estamos falando de um SSH. E o que o SSH traz que a gente já viu? A gente tem uma configuração de acesso remoto, ele é um protocolo de acesso remoto que trabalha com criptografia na sua comunicação, certo? A gente sabe que o Telnet também tem uma porta e o Telnet trabalha sem criptografia, tá? Sem criptografia. A porta do Telnet aqui, se eu não me engano, é a porta 23, eu vou conferir, tá? Então nós temos aqui o Telnet sem criptografia e o SSH com criptografia, tá bom? Vamos fazer aqui o seguinte. Lembre-se então
que além de eu ter o programa, eu vou ter que ter o programa configurado no meu computador, instalado e configurado no meu computador, eu tenho que configurar o protocolo e o endereço. Então esse aqui é o meu computador, e aqui é o seu computador. E eu quero ter acesso remoto ao seu computador. Eu conecto a internet, você conecta a internet. Beleza, a gente já tem uma forma de comunicação, a gente já tem um enlace de comunicação aqui, a gente já tem uma forma de se comunicar. Beleza, eu tenho que ter um programa instalado, você um programa instalado para a gente fazer essa devida configuração. Eu faço a configuração exatamente como está aqui. Eu tenho que colocar o endereço IP do teu computador e definir qual é a porta de comunicação que eu vou usar. No caso do SSH, com criptografia. No caso do Telnet, sem criptografia, que são os mais importantes para a prova aí, tá bom? Tem que lembrar disso. O SSH, que é o protocolo de acesso remoto com criptografia, ele me permite fazer a transferência de arquivos, tá? Não esquece disso. O SSH, além de fazer acesso remoto, ele me permite também fazer a transferência de arquivos. Esses dois comandos aqui, ó, são comandos que eu posso usar quando eu estiver na tela do SSH, um terminal de comandos. Quando eu estiver no terminal de comandos, eu posso usar o comando SCP. Quando eu estiver usando o SSH, eu posso usar o comando SCP para fazer uma transferência de arquivos. Então, se na prova cai, o que o protocolo SCP, o que o comando SCP faz? Você vai lembrar que faz uma transferência de arquivos. A transferência de arquivos também pode ser feita por esse outro comando aqui, que é o que a gente chama de SFTP. Esse SFTP é exatamente para dizer o quê? Que você está fazendo um FTP, uma transferência de arquivo, a gente viu isso em internet, FTP quer dizer transferência de arquivo, de forma segura. E essa transferência de arquivo de forma segura é exatamente por causa do SSH. Então, o que você pode fazer? Você pode ter um programa, presta atenção, você pode ter um programa cliente aqui, um programa instalado, você configura esse programa em SSH. Uma vez configurado SSH, você tem duas funcionalidades. Você pode ter o acesso remoto no SSH e você pode usar o SSH para fazer também a transferência de arquivo. Por isso que no edital vem assim, acesso remoto e transferência de arquivos, exatamente porque a maioria dos serviços de acesso remoto também permite a transferência de arquivo. E essa transferência de arquivo pode ser via SCP, que é um comando que você pode dar via terminal, via tela preta, e também pode ser via FTP, que é uma transferência de arquivo, mais uma transferência via SSH. Por isso que tem esse SFTP aqui na hora da prova. Então, só para diferenciar aqui, para vocês entenderem, nós temos a transferência de arquivo, ó, a transferência de arquivo, que nós aprendemos lá na parte de internet, que foi via FTP. Só que via FTP, nós não temos aqui criptografia, sem criptografia. Ou seja, sem segurança, o FTP transfere os arquivos perfeitamente, mas não criptografa, que se alguém interceptar essa comunicação no momento da transferência, ele consegue ler aquele arquivo, ele consegue pegar aquele arquivo. Se for SFTP na prova, você vai lembrar que continua sendo transferência de arquivos, que mais no caso nós temos a criptografia. É igual o Telnet. Telnet é acesso remoto? É. Permite transferência de arquivo? Não. Telnet não. Mas o Telnet é criptografado? Não. O Telnet não tem criptografia. E o SSH tem criptografia? Tem. Nós aprendemos tudo isso aí em internet. Aqui eu só estou implementando o conteúdo para vocês, tá bom? Então caiu na prova SFTP, é uma transferência de arquivo com criptografia, graças ao SSH, que é um protocolo de acesso remoto que permite também transferência de arquivo, tá bom? Quando a gente faz acesso remoto, vocês têm que entender o seguinte, ó, o acesso remoto, vamos imaginar que aqui a gente está na delegacia de Taguatinga,
na DP de Taguatinga. Então esse computador aqui é um computador da DP de Taguatinga e a gente quer fazer um acesso remoto ao computador da DP de Sobradinho. Sobradinho e Taguatinga, para você que não é daqui de Brasília, viu gente? São cidades satélites aqui de Brasília. É como se fossem bairros, vamos imaginar assim, tá? E aí o que acontece? Taguatinga vai ter acesso a Sobradinho aqui, eu vou querer fazer um acesso remoto. Como é que eu vou fazer esse acesso remoto? Eu vou fazer o acesso remoto via internet. Né? Eu vou conectar a internet e vou usar um programa para fazer esse acesso remoto aqui. Esse acesso remoto via internet, né? Esse acesso remoto via internet pode ser feito pelo SSH, beleza? Se eu fizer esse acesso remoto via SSH, eu vou estar trabalhando de forma criptografada, né? Trabalho com criptografia. Agora, se esse acesso remoto não for por SSH, nós podemos usar um protocolo que não usa criptografia, no caso o Telnet, tá? Para fazer esse acesso remoto sem criptografia, porém nós temos a possibilidade de, nessa organização, já trabalhar com VPN. O que é VPN? VPN é um acesso virtual privado, é uma rede virtual privada, é um canal. A gente também aprendeu isso em segurança da informação, né? A gente já viu isso. É um canal, é um túnel, né? Um canal que criptografa as comunicações. Então, caso a Polícia Civil já utilize VPN em sua estrutura, né? Em sua estrutura já utilize a VPN, quer dizer que usar o SSH não seria preciso, já que a VPN faz todas as comunicações de forma criptografada. Então entenda, VPN é uma rede virtual privada. A VPN criptografa a comunicação e a VPN usa a internet para comunicação. Então, se já tiver VPN nas organizações, eu não preciso trabalhar com SSH. Se não tiver, eu posso trabalhar com SSH, que faz o mesmo trabalho. Então, em resumo, você vai lembrar o seguinte: falou na prova de SFTP, falou na prova VPN, falou na prova SSH, o que esses protocolos aqui têm em comum? Ambos trabalham com criptografia, tá? Tem que lembrar que ambos trabalham com criptografia, beleza? Tanto a transferência com SSH, quanto a VPN, quanto o SSH protocolo de configuração. Todos trabalham com criptografia, se aparecer essas siglas na hora da prova, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de criptografia via VPN, tá? Via VPN não, via SSH, nós temos que lembrar o seguinte, ó. Vamos lá. SSH é um acesso remoto, beleza? Ele é um SSH é um acesso remoto, beleza? Um acesso remoto criptografado, beleza? E o VPN é um canal virtual. A VPN é um canal virtual que usa internet, que usa a estrutura de redes públicas para fazer essa comunicação entre filiais de uma mesma organização. No caso da VPN, o protocolo mais utilizado é esse aqui, ó, IPsec. O IPsec é exatamente também uma forma que faz com que a VPN trabalhe de forma criptografada. Então, nós vamos entender assim: quando a gente vai desenhar a VPN, nós temos uma delegacia em Taguatinga, uma delegacia em Águas Claras, vamos dizer assim, nem tem ainda, mas vai ter. Nós temos uma delegacia em Sobradinho e nós temos uma delegacia em Ceilândia. Se eu for usar a VPN aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar a estrutura da internet que já existe, uma rede pública, uma estrutura da internet que já existe, uma rede pública, e vou trabalhar com esse serviço de VPN. Quando eu trabalhar com VPN, quer dizer que eu estou trabalhando dentro de um canal virtual privado. Dentro desse canal virtual privado, eu posso fazer acesso remoto, independente de qual protocolo, vai me trazer segurança. Por quê? Porque não é o acesso remoto que vai me trazer segurança, mas a VPN já está me trazendo segurança, porque a VPN trabalha com o protocolo IPsec
e esse protocolo IPsec, ele trabalha com criptografia. Tá? E aí, dentro desse IPsec, falando de uma forma mais avançada, já que a gente vai falar a gente vai fazer prova de escrivão, e a prova de escrivão não é tão simples assim, né? Aqui vai ser criptografada a comunicação. Dentro do IPsec, nós temos uma divisão, e a divisão é essa aqui, ó. Dentro do IPsec, nós vamos ter vamos dizer assim, um cabeçalho chamado de AH, que é para autenticação, né? Autenticação. Então, quando você conecta dentro da VPN, ele autentica pelo H, e o ESP, que é para fazer a criptografia. Então, você vai lembrar, VPN usa IPsec, e dentro do IPsec, para criar o tunelamento, ou seja, a comunicação segura, o IPsec vai usar o AH para fazer a autenticação e o ESP para fazer a criptografia mais a autenticação. Então, quando ele autentica, autenticar quer dizer identificar quem é que está se conectando, através de login, senha, enfim, o AH que faz esse papel de autenticação. E o ESP faz o papel de fazer a criptografia da comunicação. Tudo bem? Então, a transferência de arquivo, entenda, a transferência de arquivo pode ser feita também via VPN. Coloca aqui, a transferência de arquivo é como se eu falasse para os alunos, quando eu estou no presencial, eu falo assim, cara, os conceitos eles começam a se misturar, né? Então, dentro da VPN, além de eu poder fazer o acesso remoto, troca de mensagens, acesso ao site, de forma segura, porque a VPN já trabalha com essa criptografia, eu também lá na VPN posso fazer a transferência de arquivo de forma segura. Então, eu tenho a VPN, é como se eu estivesse dentro de uma rede, uma rede privada, usando a estrutura da rede pública. E tudo que eu fizer lá, envio de e-mail, acesso remoto, troca de mensagens, eu não preciso me preocupar com criptografia, porque a VPN já trabalha de forma criptografada. Tá? Caso não tenha VPN, porque a gente sabe que existem algumas empresas, até mesmo pessoas físicas que vão fazer acesso remoto não vão ter VPN, e aí sim você pode usar um programa associado a um protocolo de acesso remoto criptografado, que no caso seria o SSH. No caso da transferência de arquivo, bota aí na tela, eu já falei para vocês tudo que eu coloquei aqui, ó. O FTP não tem criptografia, o SFTP tem criptografia. Tudo bem? E esse T aqui de TFTP vem de trivial. Daqui a pouco eu vou explicar o que quer dizer isso. E no caso dos aplicativos de transferência de arquivos, nós temos como mais conhecido aplicativo para transferência de arquivo, nós temos o QtFTP, nós temos o FileZilla FTP, e tem outros programas, mas esses dois são os mais conhecidos, QtFTP e FileZilla. Então, eu tenho que instalar esse programa, configurar qual é o computador que eu vou fazer a transferência de arquivo e usar um desses protocolos aqui, ó. FTP sem criptografia, SFTP com criptografia. E o TFTP, lembre-se que é trivial, né? Trivial, olha aqui, ou TFTP. É um método leve para mover pequenos arquivos em rede. Então, se você faz a transferência por FTP, naturalmente você vai ter, né, todos os recursos do FTP, você vai ter mais velocidade, você vai poder transferir arquivos grandes, porém, você acaba perdendo em recursos. Então, quando você coloca esse protocolo aqui, ó, TFTP, você consome menos recursos, porque nesse caso aqui ele só vai usar os recursos triviais, somente aquilo que realmente é relevante para fazer a transferência de arquivo. Tanto que eu coloquei que o TFTP é o mais adequado para a transferência de pequenos arquivos em uma rede local. Então, se eu não vou usar todos os recursos, eu uso menos recursos no TFTP, ele é indicado mais para pequenos arquivos. Então, a gente entende assim, eu tenho o FTP, eu tenho o TFTP. Se na prova cair o TFTP, você vai lembrar que esse T é de trivial. Então, ele vai usar menos recursos. Se ele usa menos recursos, ele não vai ser usado para transferência de arquivos grandes. Ele vai ser usado para transferência de pequenos arquivos. Pequenos arquivos.
E no caso do FTP, ele usa todos os recursos que o FTP oferece. Todos os recursos. Então, se ele usa todos os recursos, eu não vou me preocupar com arquivos pequenos. Arquivos pequenos eu uso trivial, para economia de recursos. Taxa de transferência, só para você entender. Quando você tem um pacote de internet, vamos dizer que você tem um pacote 3G. Se você assiste um filme, você consome o seu pacote quase todo de dados. Se você não assiste filme, só acessa redes sociais, você consome menos. É isso que eu estou falando. Se você usa FTP, você consome muitos recursos. Não quer dizer que vai acabar a tua internet aqui. Mas eu estou falando de recurso, consome muito recurso. Então ele é recomendado para arquivos maiores. Quando você vai transferir arquivos menores, o programa pode estar configurado com TFTP. Então, quando tem um programa que transfere arquivos menores, ele já está configurado com TFTP, que ele só vai pegar o trivial dos recursos. E nesse caso, ele é recomendado para pequenos arquivos. Então, tem que lembrar disso, que isso aqui pode cair na tua prova, tá bom, gente? Vamos lá. Então, a gente já sabe o que é o TFTP. Eu coloquei, ó, o protocolo não estabelece não estabelece uma conexão e usa menos recursos do que o protocolo de transferência FTP. O que quer dizer que ele não conecta? É o seguinte, ó. A gente viu isso aqui, olha aqui, a gente viu isso aqui lá em internet, ó, que conecta, o FTP faz isso aqui, ó. Primeiro ele conecta para depois transferir, tá? Eu falei para vocês que o FTP usava duas portas, 20 e 21. Ele fazia duas conexões, uma para conectar e fazer o controle, e a outra, de fato, para transferir os dados. O TFTP, ele não faz essa conexão. Olha aqui, não estabelece uma conexão. Ele não conecta, ele já vai transferindo e estabelecendo a transferência de arquivo. Por isso que ele é mais adequado para pequenos arquivos, por causa dessa ausência de recursos, tá? Aplicativo de áudio e vídeo, nós vamos deixar aí para o próximo bloco. Próximo bloco a gente fala do aplicativo de áudio e vídeo e daqui a pouco a gente volta. Beleza, então para finalizar esse tópico, vamos falar aqui dos aplicativos que permitem a reprodução de áudio e vídeo. Bota aí na tela. Eu separei alguns aplicativos aqui e a gente tem que destacar algumas coisas. Por exemplo, desses aplicativos que eu destaquei, Windows Media Player, Real Player, VLSave, Winamp e QuickTime, esse aqui você tem que lembrar que é nativo do Windows, tá? Então, o Windows Media Player, ele é um aplicativo para reprodução tanto de áudio quanto de vídeo, e esse aplicativo, ele é do próprio Windows, ele é nativo do Windows. Tomar muito cuidado para não confundir na prova com o Windows Movie Maker, tá? O Windows Movie Maker, até que ele pode ser usado para reprodução de vídeo, mas na verdade esse Movie Maker, ele é um programa que vem no Windows para edição básica de vídeos. Então você pode fazer uma edição básica de vídeos a partir do Movie Maker. Cortar vídeo, editar vídeo, mudar a cor do vídeo, enfim, é o Movie Maker. Então tem que tomar cuidado para não confundir o Windows Movie Maker com o Windows Media Player. Media Player é reprodução de áudio, reprodução de vídeo. Movie Maker, edição básica de vídeo, tudo bem? E todos esses outros são programas, aplicativos que vocês podem instalar no Windows para fazer essa essa reprodução do áudio e vídeo, tá bom? Aqui eu tô com o Windows Media Player aberto, e quando a gente fala dos formatos de arquivo que o Windows Media Player suporta, são todos esses aqui. Então quer dizer que eu posso abrir arquivos de música e arquivos de vídeo, ou seja, som e vídeo, em todos esses formatos que estão aqui. Desses formatos aqui, eu destaquei alguns deles, ó. Eu coloquei o WMA, que é um formato do próprio Windows Media Player. Ele é nativo do próprio Windows Media Player. Na verdade, ele é padrão do Windows Media Player. Tudo bem? O AAC, o MP3 e o Wave, todos esses aqui são formatos de áudio, tá bom? E lembrar muito bem que o MP3, gente, ele é um formato muito conhecido no mercado, que é um formato que compacta vídeos. Tudo bem? Claro, o WMA também compacta vídeo, é um compactador, também compacta vídeo,
Vídeo não, desculpa, áudio, né? Se eu falei vídeo, se eu falei vídeo, conserta aí. WMA é para áudio, tá bom? Ele é um formato de áudio. O MP3 também é um formato de áudio. O formato de vídeo é o MP4. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Então, WMA, o Windows Media Player, é o formato de áudio. E esse formato de áudio também é um formato de áudio compactado. E o MP3 também é um formato de áudio compactado. Esses três aqui, ó. Esse e esse são formatos de áudio compactado. O que é formato de áudio compactado? Quer dizer que ele perde um pouquinho na qualidade do som, porém ele pode ser armazenado uma grande quantidade de áudio e som num pequeno espaço, compactado. Ocupa menos espaço quando armazenado. Já o Wave não, o Wave tem altíssima qualidade. Se ele tem alta qualidade, ele não tem compressão, ele ocupa mais espaço. O WMA e o AAC e o MP3 são formatos compactados, tá bom? Formato de vídeo, nós temos o AVI, o MOV, ou seja, o MOV, WMV, MP4, FLV e RM. Desse aqui é muito importante destacar que esse aqui, WMV, nós temos WMA, que é para áudio, né? Naquela hora eu tinha falado, claro, não é só confundir, WMA é para áudio e WMV é para vídeo. E os dois são formatos suportados pelo Windows Media Player e não só suportados, eles são formatos nativos do Windows Media Player, padrão. Então, se você gravar um som no seu computador no Windows, dentro do próprio Windows Media Player, você consegue salvar nesses formatos, no caso do som WMA e no caso do vídeo WMV. O MP4 também é um formato compactado e alguns próprios podem chamar de MPEG, tá? MPEG é o próprio MP4, é um formato de vídeo compactado também, tá bom? Então aqui é só para a gente ter uma noção. Aí vamos lá, o Windows Media Player, ele permite criar uma playlist, ele é uma ferramenta que permite criar uma playlist de música, eu acho que todo mundo sabe criar uma playlist. Aqui, por exemplo, tem uma playlist de rock, e aqui tem todas as músicas que fazem parte da playlist. Então, o próprio Windows Media Player permite fazer essas playlists, permite fazer controle remoto. O que é o controle remoto? Controle remoto é o acesso à distância. Então, se você chegar em... vou até abrir aqui o Windows Media Player para mostrar para vocês. Ó, se você quiser acessar alguma música e permitir a reprodução à distância, o Windows Media Player permite fazer esse controle remoto, esse controle à distância. Tem algumas empresas, que podem querer fazer o acesso remoto. Ah, tem a música ali, mas eu quero controlar a reprodução da música, a reprodução do vídeo de casa. Então você deixa tudo conectado lá na empresa e faz esse acesso remoto. Bem aqui, ó, transmitir. Calma aí, deixa eu ver se é no transmitir aqui. Calma aí. Era para ser no transmitir, mas não está aqui. É porque não deve estar configurado na internet. Mas seria bem aqui dentro do transmitir, aí ia ter a opção controle de acesso remoto, né? Controlar remotamente. Então você pode controlar remotamente, né, esse programa do Windows Media Player para que você tenha essa possibilidade de controlar a reprodução de vídeo, controlar a reprodução de áudio, mesmo você não estando presente, tá bom? Deixa eu ver se tem aqui nessa opção. Aqui não tem, então não deve estar configurado mesmo. Beleza? Mas permite o controle remoto. E também permite streaming de mídia. O que é o streaming? O streaming você já sabe, porque você está assistindo esse vídeo exatamente em streaming. O que é o streaming? Ele não carrega o vídeo todo para depois reproduzir. Ele já vai carregando e reproduzindo o vídeo. Sem streaming, o que acontece? Primeiro ele tem que carregar o vídeo todo para depois você dar um play e assistir. E o streaming, para evitar que você espere, aguarde a reprodução, o carregamento do vídeo inteiro, ele vai carregando um pouquinho, mostrando um pouquinho, carregando um pouquinho, mostrando um pouquinho. É aquela famosa, bota aí na tela, é aquela famosa barrinha, né? Você tem aqui a barrinha, ó, e aqui você tem o vídeo passando, o vídeo. Então ele vai carregando aqui, ó, vai carregando, e você automaticamente já está assistindo aqui, ó, você já está assistindo, ele vai carregando, aí quando você chega aqui, terminou de assistir aqui, ele já está carregando lá na frente. Então ele vai carregando antecipadamente
e já vai soltando o vídeo. Isso é streaming, tá bom? Então eu coloquei aqui o conceito de streaming para vocês e aqui você já percebe que o Windows Media Player trabalha com streaming. Então, ó, o nome streaming vem da palavra stream, que na verdade quer dizer pacotes, então ele vai parcelando sob demanda a informação e a máquina recebe as informações para serem remontadas, retransmitidas aos ouvintes. Aí o que acontece, gente? Durante o streaming funciona assim, ó, só para você entender. Aqui está a barrinha, né? E aqui está o vídeo. Beleza? Então, imagine que isso aqui é seu computador, só para você entender, tá? Esse aqui é o seu computador. E vamos dizer que você está assistindo um vídeo no Windows Media Player, um vídeo, vamos dizer, de um servidor de aulas qualquer. Então você está aqui, internet, e aqui o Windows Media Player, beleza. Então vamos dizer que você está assistindo um vídeo que está aqui. Então o vídeo está sendo transferido pela internet para o seu computador. Quando ele for em streaming, ele vai carregando, como eu mostrei para vocês, ele vai carregando aqui. No momento que ele está carregando aqui, ele está armazenando esse vídeo no seu computador. E esse armazenamento de vídeo, para você poder assistir de pouquinho em pouquinho, é o que a gente chama de bufferização, que é o mini armazenamento do que está sendo enviado. Então, ó, o bufferização é o armazenamento. Então, ele está armazenando no teu computador e depois está visualizando o vídeo, mesmo sem ele carregar totalmente. Sem streaming, primeiro transfere e armazena o vídeo todinho para depois reproduzir. Quando a gente fala de streaming, nós estamos tendo a transmissão ao mesmo tempo e o armazenamento ao mesmo tempo. E esse armazenamento a gente chama de bufferização, tá bom? Olha aqui que o Windows Media Player dá de mensagem quando você não tem o suporte ao formato de arquivo. Veja, nós vimos que o Windows Media Player suporta WMA, que é o formato de áudio, WMV, que é o formato de vídeo, que é nativo dele. Mas pode vir a ter algum formato que o Windows Media Player não conhece. E aí ele dá essa mensagem: não é possível executar o arquivo porque não suporta esse tipo de arquivo, ou o codec utilizado para compactar arquivo. Então você tem dois problemas. Aqui está teu computador. Aqui está teu computador. Você está com o Windows Media Player instalado. O Windows Media Player instalado. Esse Windows Media Player, primeira coisa, ele tem que reconhecer o formato de arquivo. Uma vez um aluno falou: professor, formato de vídeo ou áudio. Vídeo ou áudio. Se ele não reconhece, ele não reproduz, tá? Então um aluno falou: professor, eu coloquei um pendrive no meu computador, na porta USB aqui, só que ele não passou o áudio. Eu gravei na sala de aula com um gravador e quando eu coloquei o pendrive aqui para o computador ler o áudio, o Windows Media Player não leu o áudio. Pode ser por dois motivos: não reconhecer o formato de vídeo ou áudio, ou não reconhecer o codec, que é o codificador instalado no Windows Media Player. Para resolver esse problema, ou você cria um novo arquivo com formato que o Windows Media Player suporta, ou você pesquisa, vamos dizer que o formato de arquivo é .lso. É só um exemplo, tá, gente? Não tem esse formato. Mas vamos dizer que esse formato é o LSO. Para ele entrar no Windows Media Player, tem que ter um codec que interprete esse tipo de LSO, ou seja, de formato de arquivo. Então, para resolver um problema de um arquivo que você não consegue abrir no Windows Media Player, ou você salva o arquivo em outro formato para colocar no Media Player, ou você descobre qual é o codec relacionado àquele formato para funcionar. Então, ó, o que é o codec? O codec é um programa que codifica e decodifica o arquivo. Ele vai codificar e decodificar a música para que você possa visualizar aquela música. Então, o que eu quero que você entenda? O dia, bota aí na tela, o dia, vamos dizer que você pegou um depoimento de alguém e esse depoimento foi feito por um gravador.
Você pegou lá o depoimento no gravador, ele gerou um arquivo de áudio e salvou em um pendrive ou salvou em um cartão de memória. Você chegou no seu computador, colocou esse cartão para escutar esse depoimento e não passou. Pode ser por dois motivos. Primeiro motivo, o Windows Media Player não reconhece o formato daquele arquivo. Beleza? Se ele não abrir, pode ser isso. E pode ser que o codec que está instalado, o codec, ou seja, o codificador que está instalado no seu Windows Media Player não reconhece esse arquivo. Então tem essas duas possibilidades. E como resolver? Instalando o codec ou mandando converter esse arquivo em um formato que o Windows Media Player reconheça. Então, naturalmente o codec resolve, só descobrir qual é o codec que codifica aquele tipo de arquivo, tá bom? Volta aqui na tela. Vamos fazer alguns itens para ver como a gente pode ter isso na prova. Vamos lá. As empresas utilizam redes privativas, virtuais, VPN, com o objetivo de criar intranet e extranet, de maneira mais segura e confiável, ou seja, com o objetivo de criar redes, internas da organização, sem a necessidade de uso de firewall ou criptografia de dados. Aí está errado, porque a gente sabe que VPN, desde a aula de segurança, a gente sabe que usa criptografia e que há possibilidade também de trabalhar com firewall em cada computador envolvido nessa transmissão via VPN. 2. VPN é uma tecnologia de segurança de redes de computadores que pode ser usada para permitir o acesso remoto, permite realmente o acesso remoto, de um usuário à intranet de uma empresa. Resposta correta. 3. O uso de VPN permite a redução do custo de comunicação em corporações. Vamos lá, gente. Se não tiver VPN, delegacia no plano piloto, delegacia na Ceilândia, delegacia em Taguatinga. Se não tivesse a VPN, eu ia ter que criar uma rede própria da empresa, Vamos lá, uma rede própria da Polícia Civil interligando delegacias. Haja cabo de fibra ótica, haja estrutura. Isso aqui, uma rede própria, infraestrutura própria, tem alto custo. Para reduzir esse custo, eu falo, não vamos ter rede própria. Vamos usar aquilo que já existe, internet. Quando eu uso internet, meu gasto é mínimo, porque eu não tenho que criar estrutura, eu estou usando uma estrutura de rede pública. E quando eu uso essa estrutura de rede pública, se eu quero segurança nessa estrutura, eu uso VPN. A VPN vai criar um canal virtual aqui dentro. Então, o uso de VPN permite a redução de custo de comunicação e incorporação? Com certeza. Porque se não fosse a VPN, eu ia ter que usar a estrutura própria. Criar uma infraestrutura própria seria complicado. Questão 4, repete a mesma. Vamos lá, questão 5. Uma rede virtual privada, também conhecida como VPN, pode ser usada para interligar duas redes locais, beleza? Aí ele fala, utilizando um meio público como a internet, de forma a aumentar a segurança para a integridade e confidencialidade dos dados. Então a VPN, ela me traz realmente integridade e confidencialidade? Correto. Beleza? Vamos lá. Questão 6. O IPsec é muito utilizado em conexões VPN. Beleza. VPN usa IPsec, que usa AH e que usa ESP. AH para autenticar, ESP para criptografar, que é o que ele vai falar, ó. O IPsec é muito utilizado em conexões VPN, pois é capaz de validar a integridade e confidencialidade das informações trafegadas da VPN, por meio da utilização de AH e do ESP. Então a questão está correta. 7. Telnet e SSH são protocolos utilizados para configuração dinâmica de host, que a gente já sabe que não, são utilizados para acesso remoto, acesso à distância. 8. Quando utilizado em uma conexão remota, o protocolo SSH é capaz de transferir de forma criptografada os dados referentes ao usuário e à senha no momento da autenticação. Correto? SSH, acesso remoto, ele já fala aqui, ó, conexão remota, e também trabalha com criptografia.
9, em VoIP. Ó, ele fala em VoIP. O que é VoIP? Voz pela internet. E para fazer uma voz pela internet eu tenho que ter um programa, e esse programa pode ser o famoso Skype. Ele fala em VoIP, um codec ou codificador, decodificador, converte sinais de áudio em uma forma digital compactada para transmissão. Beleza? Codificador vai codificar o áudio para que o programa entenda, codificar o vídeo para que o programa entenda. E em seguida, em um sinal de áudio descompactado para o retorno. Então a questão está correta, o codificador faz isso mesmo. 10. O Windows Media Player da Microsoft e o QuickTime da Apple são softwares capazes de receber conteúdos por streaming. O Windows Media Player recebe e envia conteúdo por streaming, então a questão está correta, o QuickTime também permite fazer isso, tá bom? Então vocês viram que não tem nada demais. Inclusive, creio eu, que se realmente cair uma questão sobre acesso remoto, transferência de arquivo, aplicativo de mídia, vai cair dentro dessa linha. O mais importante é você lembrar, para eu resolver um problema de execução de vídeo e execução de áudio, meu Windows Media Player não abre o áudio e o vídeo. Você vê qual é a extensão do arquivo, qual é o formato de vídeo ou de áudio que você está tentando passar. Tá bom? Se não for compatível com o Windows Media Player, baixa o codec, você pesquisa no Google qual é o codec para executar esse tipo de formato. Qual é o codec? Aí tu instala o codec e aí o Windows Media Player consegue codificar e decodificar a música, tá? Ele consegue entender qual é o tipo de música, qual é o tipo de vídeo que está ali. Então o codec serve para isso, tá bom? E não esquecer que o Windows Media Player permite controle remoto, execução de vídeos em streaming, tá? Execução de áudio também em streaming, porque isso pode sim cair na tua prova. Também não esqueça do FTP, que é transferência de arquivo. FTP, transferência de arquivo sem criptografar. TFTP, transferência de arquivo com recursos triviais, com menos recursos para arquivos pequenos. E o SFTP é o FTP sendo feito pelo SSH, ou seja, com criptografia. Beleza? Então espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Olá, aluno, beleza? Voltamos aqui com o nosso curso de Informática para a Polícia Civil do Distrito Federal. Nós vamos falar de redes de comunicação. Na verdade, a gente já falou sobre redes de comunicação. No teu edital tá lá, redes de comunicação, aí rede de computadores e rede de telecomunicações. Então a gente vai comentar um pouco dessa introdução sobre redes, porém a parte realmente bruta de redes, os cabeamentos, a parte da topologia, né? Tudo isso a gente já viu lá no início do nosso curso sobre redes. Aqui nós vamos bater um papo sobre telecomunicações, sobre outros pontos que estavam ali descritos no edital. Então bota aí na tela, vamos lá, rede de comunicação. A primeira coisa é você lembrar, né, que quando a gente fala de comunicação, nós temos um emissor e nós temos um receptor. Então, quando a gente fala de comunicação, não importa que tipo de comunicação seja de uma pessoa, de uma máquina, sempre tem um emissor e um receptor. E no caso daqui das redes de computadores, também é exatamente assim. E o emissor vai emitir um sinal e o receptor tem que entender esse sinal, vai receber esse sinal. Esse tipo de sinal, então, é exatamente a onda que propaga, a onda que pode ser uma onda eletrônica, uma onda por frequência, enfim, vai uma onda, né, levando esses dados que vão ser transmitidos. E aí, esse tipo de sinal, ele pode ser um sinal analógico, que é aquele que eu fiz o desenho, ó, um sinal analógico, ele segue variadas amplitudes, isso aqui é um sinal analógico. Ele não tem um estado fixo, ele pode ser um pouquinho mais baixo, um pouquinho maior, um pouquinho menor. Esse é um sinal analógico porque ele sofre variações continuamente. Então a amplitude pode variar do sinal. É como se eu pegasse um microfone aqui, um microfone não, a minha voz mesmo aqui, não no vídeo, não vou falar no vídeo, mas vamos dizer que esteja eu e outra pessoa aqui de frente conversando. E aí eu aumento o tom de voz. Quando eu aumento o tom de voz, a onda sobe. Aquela onda de comunicação, que é a minha voz, para chegar na outra pessoa, aumenta.
né? Se eu falo baixinho, ela diminui. Então, isso aí é um tipo de comunicação através de sinais analógicos. Então, o sinal analógico ainda é usado no Brasil, sim. Algumas redes de telefonia ainda trabalham com sinais analógicos. Não na sua ponta, mas no seu interno. No seu interno ainda trabalha com alguns sinais analógicos, tá? Quase, vamos dizer assim, muito pouco do que antigamente era, mas ainda assim existe comunicação por sinal analógico dentro de algumas organizações. E o sinal digital, que é o que realmente é importante aqui pra gente, bota aí na tela, o sinal digital ele já é diferente. Ao invés de ter essas amplitudes variadas, o sinal digital ele faz o seguinte, ó, o emissor emite o sinal digital ele não tem essas amplitudes variadas. Ele trabalha através de um sinal baixo e um sinal alto. Isso é o sinal digital, então é aquele que apresenta estados discretos, ou seja, apenas dois estados. O sinal analógico, ele pode apresentar de variados estados, né? Aqui um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, dependendo da comunicação, pode ter um sinal mais alto, um sinal meio alto, mais ou menos alto, isso é sinal analógico. No caso do sinal digital não tem meio termo, ou é baixo ou é alto, né? Ou é baixo ou é alto, ou é baixo ou é alto, tudo bem? Então isso aqui é o que a gente chama de sinal digital, tudo bem? E no caso, nós temos o que a gente chama de modem, que é um tipo de equipamento que faz o que a gente chama de modulação de sinais. Aí você fala, quando é que ele faz isso, Prosco? Ele faz isso, o modem faz a modulação de sinais quando você está conectando a internet através dele. Então, por exemplo, você está aqui no seu computador e aí você está conectado a um modem e o modem está conectado à internet. Presta atenção. Funciona assim, ó. Isso aqui é o modem. Então, você vai enviar alguma coisa para a internet, do seu computador sai digital. Seu computador ele é totalmente digital. Passa pelo modem que transforma em analógico. E aí esses dados vão ser enviados pela internet. Então, essa transformação do digital para o analógico e vice-versa é o que a gente chama de modulação e demodulação. Aqui ele está fazendo a modulação, está transformando o digital em analógico, mas para quem recebe essa informação, vamos dizer aqui que o cara está recebendo aqui, ó, esse cara tem um modem aqui também. Ele vai receber, vai chegar pela telefonia em analógico, vai passar pelo modem dele que vai transformar em digital. Nesse caso, ele está fazendo a demodulação do sinal. Modulação é quem está enviando, demodulação é quem está recebendo. Então, esse que faz a modulação e a demodulação. Por isso que esse equipamento que faz isso aqui, ele é chamado de modem. Modulador e demodulador de sinais. Então, na prova, o modem tem qual função? Modular e demodular sinais em uma rede. Modular e demodular sinais em uma rede. Quando a gente começa aqui a entender o tipo de sinal que é trabalhado, nós entendemos um pouco aquilo que a gente já falou em redes de computadores, né? Lembrando, a gente já viu rede de computadores, aqui a gente está pegando alguns detalhes que vieram aí no nosso edital aí da Polícia Civil. Alguns detalhes para ficar mais claro. Mas aquilo que realmente tem mais relevância a gente já viu. Mas é importante ver essas aulas aqui tranquilamente, porque pode cair sim um detalhe ou outro e a gente está pegando um pouco mais pesado. Quando a gente fala da comunicação, bota aí na tela, a gente tem a comunicação PPT, que é ponto a ponto, e client-server, que é cliente-servidor. Quando a gente fala de comunicação ponto a ponto, eu vou ter um emissor e um receptor ponto a ponto. Né? Aqui, esse é o emissor, esse é o receptor. Isso é uma comunicação ponto a ponto, de um para o outro. Tudo bem? Também pode ser chamado de P2P. Aí o que acontece? No caso do cliente-servidor, não. Eu tenho um servidor central que responde ao cliente que solicita. Então, esse cara envia uma requisição, o servidor vai lá e responde para ele. Esse cara que envia uma requisição, esse que vai lá e responde para ele. Esse cara envia a requisição, esse que vai e responde para ele. No caso do P2P, as pessoas falam diretamente uma com a outra, ponto a ponto. Tudo bem? Então, essa é a diferença. E no caso do nosso edital, tem escrito lá, enlaces, só para você não ficar meio apreensivo, mas estava falando enlaces. Enlaces é o quê?
É a via de comunicação. Então, se eu falar que eu tenho um cabo conectando um computador, o enlace é o cabo. Se eu falo que um computador está se comunicando com o outro sem cabo, quer dizer que o enlace é a forma de comunicação, que pode ser também sem cabo, pode ser por frequência de rádio, enfim. Então, enlace é o quê? O enlace também é chamado de link, bota aí na tela, eu até coloquei esse detalhe, ele pode ser chamado de data link, mas ele refere-se à ligação. Então aqui eu tenho um emissor, aqui eu tenho um receptor, o enlace é essa ligação entre os dois, que também pode ser chamado de data link, tudo bem? Então tem que lembrar que o enlace é a avenida que vai fazer a comunicação, é aquilo que possibilita a troca de informações. No caso, se eu tivesse um cabo aqui, o cabo seria o enlace, tá bom? Só para vocês terem uma noção do que é enlace. Tipos de enlace, sentido da transmissão. Nós temos o sentido da transmissão simplex, half duplex e full duplex. Isso aqui é muito fácil de cair na prova, tá, gente? Simplex, a transmissão é em um sentido só. Tudo bem? Como assim em um sentido só? Ó, esse cara, esse emissor está se comunicando com esse receptor. Olha lá, esse emissor está se comunicando com esse receptor aqui. Então, a comunicação aqui é só em um sentido. Esse cara não vai poder responder. Simplex, a comunicação é só em um sentido. O outro não pode responder, não pode se comunicar aqui, ó, é só um sentido, tá? Unidirecional. Simplex é unidirecional. Beleza? Aqui eu coloquei um desenho para você entender, ó. Unidirecional, só em uma direção. Simplex. Já o full duplex, ele tem transmissão nos dois sentidos simultaneamente, ó. Transmissão em dois sentidos simultaneamente, que é o caso desse desenho que eu fiz aqui, ó. Ele é bidirecional. Esse aqui envia e ao mesmo tempo o outro pode responder, que é o caso que nós temos em telefone. Telefone celular, telefone sem ser celular, telefone residencial. Você liga para outra pessoa e vocês falam ao mesmo tempo. Eu estou enviando o áudio para você e você enviando ao mesmo tempo. A gente não para, agora é minha vez de falar. Não, as pessoas falam ao mesmo tempo. Isso é full duplex, ou seja, vai e volta ao mesmo tempo, simultaneamente. Ou seja, a comunicação não para o outro fazer. E é nas duas direções, tanto indo quanto voltando. Por isso que a gente chama de bidirecional, tá bom? Então bota aí. Unidirecional é o simplex, bidirecional full duplex e ainda tem o half duplex, que é metade duplex. Aí você fala, como assim metade duplex? É um bidirecional alternado. Como assim, professor? Veja, um exemplo mais simples de você entender o half duplex é o sistema de rádio, né? Então você pega um rádio, você vai trabalhar aí, por exemplo, na polícia, você pega um rádio e quer falar com outra pessoa no outro rádio. Aí você aperta o botão e fala com a pessoa, ó, fulano, acabamos de pegar o depoimento do fulano de tal aqui, beleza, tá tranquilo? Aí você tira o dedo do botão. Aí a outra pessoa aperta o botão lá, ó, beleza, obrigado aí por você pegar o depoimento. Vocês não falam ao mesmo tempo. É bidirecional, mas é um bidirecional condicionado ao outro estar sem comunicação. Então, eu aperto o botão, falo. Depois você aperta o botão, fala. Nós não falamos ao mesmo tempo. Metade duplex, half duplex. Então bota aí na tela, ó. Então o que eu quero que você entenda? Simplex, uma direção só. Duplex, as duas direções simultaneamente. Fala e ouve ao mesmo tempo. Bidirecional alternada, half duplex, eu falo enquanto eu estou falando, você não pode falar. Depois eu paro, você pode falar comigo e nesse caso eu já não posso falar com você. Então essa é a diferença dos dois, tá bom? Como é que cai? Vamos lá. Em redes de comunicação de dados existem 3 modos de transmissão. O simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido, tá correto? O half duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo, e o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. O que está errado aí? Aqui não é half duplex, aqui é full duplex. Se é ao mesmo tempo, é full duplex. E aqui não é full duplex, aqui é half duplex, que é uma ligação alternada, half duplex. Então esse item está errado. O próximo item, em um sistema simplex de comunicação é possível haver transmissões simultâneas em 2 direções opostas, já está errado.
O simplex é só uma direção, ele é unidirecional. 3. Na comunicação do tipo simplex, os dados são transferidos em ambas direções, mas não simultaneamente. Veja, o simplex não é em ambas direções. O simplex é só uma direção, ele é unidirecional. Unidirecional, nem vou escrever, unidirecional. Esse que ele está falando aqui, ó, que vai em ambas as direções, mas não simultaneamente, esse aqui é o Ralph Duplex. Ralph Duplex. Por que é o Ralph Duplex? Porque ele vai nas duas direções, só que não simultaneamente, porque é alternado. Eu falo com você, depois eu solto o botão, você fala comigo. Eu falo com você, solto o botão, depois você fala comigo. Isso é Ralph Duplex, ou seja, não simultaneamente. Se tivesse assim simultaneamente, aí seria duplex, full duplex, não Ralph Duplex, tá bom? Então, só para a gente treinar. E a 4, em uma comunicação do tipo full duplex, a transmissão dos dados é feita em ambos os sentidos. Os sentidos, porém, em momentos diferentes. Vamos lá. Full duplex, vai dos dois sentidos ou não? Vai. Aí ele fala, ambos, porém, momentos diferentes. Errado. Full duplex é ao mesmo tempo. Eu falo ao mesmo tempo que você. Tá bom? Direção da transmissão. Nós temos a direção unicast, multicast e broadcast. Então, vamos lá. Direção da transmissão. Vamos imaginar aqui o seguinte. Se eu tenho vários computadores aqui para se comunicar. Vamos lá. Tenho vários computadores aqui para se comunicar. Vários. Deixa eu desenhar aqui. Vou botar só 5 computadores, que aí já dá para dar um exemplo legal. Pronto. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Quando eu falo de direção da transmissão unicast, quer dizer que quando o 5 falar com um aqui, ele só pode trabalhar aí, nessa comunicação entre os dois fechadamente. Ele não vai poder se comunicar com o outro, então esse aqui é unicast, tá? Unicast é de 1 para 1, tá bom? 1 para 1. Beleza? É como se você tivesse, por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp. Vamos ver o exemplo do WhatsApp. Se eu mandar um WhatsApp para vocês e a gente começa a comunicar, ó, eu estou comunicando com você no WhatsApp. Isso é unicast. Ou seja, eu só posso mandar mensagem para você e você só pode mandar mensagem para mim nessa comunicação aqui, nessa. Eu abri uma tela para a gente se comunicar. Então a gente comunica aqui só eu e você, não entra ninguém. Então isso aqui é unicast. Aí você falou, ai professor, mas se fosse um grupo? Calma, se fosse um grupo é isso aqui, ó. Nós temos, além do unicast, nós temos um multicast. O que é o multicast? O multicast é eu fazer um grupo. Ah, o computador 5, o 2 e o 1, eu quero se comunicar com esse grupo. Porque esse grupo é o grupo de escrivão. Os outros eu não quero me comunicar. Então aqui eu estou tendo muitas comunicações, muitas, não é só uma pessoa me comunicando, são muitas comunicações, mas dentro de um grupo, não todo mundo, não é todo mundo. Então multicast, vários, mas não todos. Aí você fala, por que você está falando isso, professor? Porque senão você confunde com broadcast. Broadcast são vários, mas são todos. Quando eu falar que é broadcast, é porque está enviando para todos. Comunicação em broadcast, envia para todos. Comunicação em multicast, para vários, mas não são todos. Então presta atenção no WhatsApp. Olha aqui. Se você chama uma pessoa no WhatsApp, unicast, só vocês dois estão se comunicando naquele momento. Se você cria um grupo, você não tem como criar um grupo no WhatsApp. Se você cria um grupo no WhatsApp ou participa desse grupo, multicast. Aí você fala, professor, multicast por quê? Se eu estou falando com todo mundo do grupo. Você está falando com todo mundo do grupo, mas não todo mundo da internet. Nem todo mundo que está no WhatsApp. Você criou um grupo do todo
para fazer a comunicação. Isso é multicast. Broadcast seria tu enviar uma mensagem no WhatsApp e chegar para todo mundo do WhatsApp, né? Já pensou, você manda uma mensagem, chega para todo mundo do WhatsApp, o mundo inteiro que está no WhatsApp? Aí seria broadcast. Então, unicast 2, né, é um par ali que está se comunicando. Multicast são vários, mais um grupo dentro do todo. E o todo enviar para todo mundo, que é broadcast. Coloca aí na tela. Então, isso é direção da transmissão. Unicast, multicast, broadcast. Se cair, você tem que tomar muito cuidado aqui, ó. Saber diferenciar esse desse. Esse são todos, esse são vários, mas não são todos. É um grupo. Beleza? Aqui, ó, isso aqui seria multicast. Esse desenho aqui. Agora, isso aqui seria broadcast, ó. Broadcast, enviou para todos, broadcast, beleza? Comutação e chaveamento, nós vamos deixar aí para o próximo vídeo, tá bom? Aí a gente vai falar de comutação e chaveamento, que também é relevante para a prova, cai muita questão desse aí também. Abraço, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Nós temos o seguinte, nós aprendemos naquela parte de redes de comunicação e também de internet, que quando a gente fala de internet, a comutação do serviço, o chaveamento, a conexão é feita através do envio e recebimento de pacotes. Lembra disso? A comutação do tipo de conexão da internet é chamada de comutação por pacotes, comutação de pacotes. Já na telefonia tradicional, que é aquela que eu ligo para tua casa, pego o telefone fixo e ligo para tua casa, telefone da Oi, telefone antigo da Brasil Telecom, aí a gente tem uma comunicação por comutação de circuitos. O mais importante é você saber qual é a diferença da comutação por circuito da comutação por pacotes. Comutação por pacotes é na internet, comutação por circuitos na telefonia tradicional. Botem na tela, vamos lá. Quando a gente fala de comutação por circuitos, quando você vai ter a comunicação, ele primeiro já cria toda a avenida, todo o caminho físico para que ocorra a comunicação entre aquele par. Então seria mais ou menos isso aqui, ó. Você pega, tira o telefone do gancho. Quando você tira o telefone do gancho e aperta o número que você vai ligar, ele já identifica quem é o destino, porque você aqui nesse caso está sendo o emissor e ele lá está sendo o receptor, porque você ligou para ele. E aí ele cria primeiro toda a estrutura física para haver essa comunicação. Então ele cria esse caminho possível e já define que esse caminho vai ser usado do início até o fim da comunicação. Então, ó, muitos caminhos são possíveis, mas apenas um caminho selecionado por chamada. Então, no momento que você liga para alguém, ele já estabelece esse caminho físico por onde a sua voz vai e por onde sua voz chega para ele, para que ocorra aquela comunicação full duplex dentro dessa estrutura aqui da telefonia. Tudo bem? E aí, o circuito, que é aquele circuito físico que ele criou aqui, por isso que é chamado de comutação por circuito, fica ativo mesmo que ninguém fale nada, tá? Então esse recurso aqui, ó, ele cria esse circuito físico e mesmo que alguém fique calado lá, ou só um fala, ele está usando esse circuito, tá bom? Beleza? Então, ó, existem muitos circuitos, mas um número finito. Durante períodos de pico, algumas chamadas podem ser negadas. Pode estar ocupada porque tem todos os circuitos ali já ocupados. Tá vendo? Ó, uma vez estabelecida uma chamada, toda a comunicação acontece nesse mesmo caminho que eu acabei de falar. Um circuito é dedicado para essa chamada durante toda a duração da chamada. Tudo bem? Então isso é o que a gente chama de comutação por circuito, tá? Comutação por circuito que é usado no sistema telefônico tradicional. Aqui eu coloquei algumas características da comutação por circuito. Deixa eu ver se eu coloquei aqui
Comutação em pacote. Não coloquei, mas eu creio que todo mundo entendeu essas características que eu coloquei aqui. Agora, o que é a comutação por pacotes? A comutação por pacote já é diferente. Olha aqui. Você vai ter uma pessoa aqui enviando. Eu falei para vocês que a comutação por pacotes é usada na internet, né? Então, esse cara aqui está enviando arquivos para esse computador aqui de destino. Muitos caminhos podem ser usados também, né? Você vê que tem várias possibilidades aí, né? Você tem um roteador aqui, você tem um outro roteador aqui, você tem um roteador aqui. Todos aqui são roteadores, ó, que a gente aprendeu lá na parte de redes. São os roteadores que interligam redes diferentes. Então, muitos caminhos podem ser usados, né? Olha lá, pode ser usado para uma única transmissão. Quando ocorre pacotes individuais, são roteados de um destino para outro. Então, no outro, vocês viram que no outro era assim, ó. Esse cara vai falar com esse, mesmo que tenha vários caminhos, ele cria um circuito e só depois que cria esse circuito físico é que começa a se comunicar somente por esse circuito. Isso aqui é a comutação por circuito. Na comutação por pacote, a informação ela é dividida em pedaços. Um pedaço pode seguir um caminho e o outro pedaço pode seguir outro caminho. Tá? Então, na comutação por pacotes, ele não usa só aquele circuito que ele criou. Ele vai criando o circuito de acordo com o que ele acha melhor. De acordo com o que o roteador acha melhor. Ah, esse caminho aqui está massa, é mais rápido. Esse caminho aqui, a possibilidade é de chegar mais rápido, de não ter problema na comunicação. O roteador, por isso que o nome dele é roteador, ele define para onde é melhor enviar. Ele não vai seguir aquele caminho projetado inicialmente, ele vai seguindo o caminho de acordo com o que ele acha que é melhor. Então eu coloquei algumas características aqui para vocês. Ó. Muitos caminhos podem ser usados para uma única transmissão, quando pacotes individuais são roteados a um destino. Ó, antes da transmissão, os dados são quebrados em pacotes. Lembrando que esses pacotes aqui, gente, pode ser chamado de datagramas e são endereçados. Aí, ó, durante períodos de pico, a comunicação pode ser atrasada, mas não é negada. No outro, é negada. Se tiver muita gente usando, ele nega, tanto que fica ocupado o telefone. Na internet não fica ocupado. Pode ser que fica lento, mas não fica, ele não nega, tudo bem? Aí ele coloca aqui, ó, no destino, pacotes podem ser reunidos na ordem de acordo com o seu número de sequência. Nenhum caminho fixo é estabelecido. Pacotes são roteados de acordo com o melhor caminho, que eu acabei de falar para vocês. Então eu coloquei todas as características. Aí eu coloquei outras informações aqui importantes, ó. Diferente das telefônicas, né, das redes telefônicas, que pode ser chamado de RTCC, que quer dizer exatamente Rede Telefônica de Comutação por Circuitos. RTCC quer dizer Rede de Telecomunicação, Rede Telefônica, né, de Comutação por Circuitos. Diferente dela, uma rede de computação por pacote, quando uma ligação é feita entre dois pontos, a conexão entre esses dois pontos não é mantida durante todo o tempo de chamada. Não é estabelecido um circuito entre os pontos, a voz enviada em pacotes, tá? Então, tem que lembrar dessas características, ó. A tarifação baseada no volume de dados transmitidos, tem mecanismo de segurança, inclusive criptografia dos dados, em uma rede a gente pode fazer isso. Explora intervalo de silêncio, fazendo melhor aproveitamento de recursos de transmissão, ou seja, se os pacotes param ali de ser transmitidos, né, aquele circuito que estava sendo usado, aquele enlace, né, aquela avenida que estava sendo usada é usado por outra pessoa, porque não fica o circuito fechado, ele fica aberto para ir para a melhor rota. Menor confiabilidade, possui maior atraso, né, maior taxa de erro e projetada para tráfego de dados. Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte: comutação. Aí você vai ter a computação por circuitos, que é usado na telefonia, e a comutação de pacotes. Tá? Circuitos, telefonia. Pacotes, internet. E aí depois vocês vão definindo as diferenças entre eles. Além desses dois, esses dois são os que caem, tá? Além desses dois tem a comutação de mensagens. Não cai muito, mas você pode pelo menos entender aqui o que é. Então quando a gente fala, né, da computação de mensagem, nenhum caminho físico também é estabelecido. Então ele funciona
A comutação de mensagem funciona mais ou menos como comutação de pacotes. Ele não define um caminho físico, né? Ele não define isso com antecedência, né? O transmissor tem o bloco de dados a ser enviado e esse bloco, né, é armazenado na primeira estação e depois é encaminhado. Um hope, ele coloca aqui hope de cada vez. Cada bloco é recebido integralmente, inspecionando em busca de erros e depois retransmitido. Então, o que você percebe? Veja, eu vou fazer o desenho dos três. Comutação de circuitos. Comutação. Pode ter várias rotas, ó. Tem várias rotas aqui. Até tem outras rotas que ele não explora. Ele vai escolher a rota. Olha o tanto de rota que ele poderia seguir. Ele segue essa. Ele estabelece uma comunicação, um circuito físico aqui. E só pode transferir por esse aí. Isso é a comutação por circuitos. No caso da comutação por pacotes, é assim. Você tem várias possibilidades, várias formas de ir. Várias formas de ir aqui, até chegar no destino. A comutação por pacote faz o quê? Ele pega a mensagem, divide em vários pacotes. Parte desses pacotes pode seguir essa rota aqui. Então, esses pacotes azuis aqui seguiu essa rota. E outros pacotes desse mesmo arquivo pode seguir uma rota diferente. O roteador é que vai escolher qual é a melhor rota para esses dados passarem de um roteador para outro. E quando passa, viu gente, de um roteador para outro, a gente diz que está tendo um salto. E esse salto é o que a gente chama de hop. Ou seja, hop seria passar de um roteador para outro. Então, isso aqui é um roteador, isso aqui é um roteador. Quando ele passa de um roteador para o outro roteador passar para outro, que outro roteador passar para outro, quer dizer que está tendo saltos. E esses saltos a gente chama de hop. Então, aqui teve um salto, 2, 3 saltos. Beleza? Então, esse aqui é o computação de pacotes. E a diferença do computação de mensagem é só o seguinte. A mensagem ela não vai ser dividida em pedaços. A mensagem ela vai inteira. Só que o roteador escolhe a melhor rota para essa mensagem chegar. Comutação de circuito não tem a melhor rota. É uma rota definida e só vai por aquela rota. Comutação de pacotes, separa em pedaços, cada pedaço segue uma rota diferente, chega lá, eles se juntam e abrem informação. Cada pacote pode seguir rotas diferentes. E no caso do comutação de mensagem, não divide em pacotes. É uma mensagem inteira, mas vai pela melhor rota até chegar lá. Não tem conexão prévia, como também a comutação de circuito tem. Beleza? Bota aí, vamos ver como é que cai isso aí nas questões. Vamos lá. Presta atenção. A questão aqui que eu coloquei, vamos lá, questão 5. Na comutação de pacotes, diferente do que ocorre na comutação de circuitos, é necessária a reserva prévia de recursos, o que impede que os dados sejam perdidos ou comutados erroneamente. Errado. Aqui não seria a comutação de pacotes. Seria assim, na comutação de circuitos, diferente do que ocorre na comutação de pacotes, é necessária a reserva prévia dos recursos, o que impede que os dados sejam perdidos ou comutados erroneamente. Aqui, se não tivesse esse erro, a questão estaria correta. Na comutação de circuitos, um caminho dedicado é estabelecido desde a origem até o destino da comunicação. Correto? 7. A comutação na internet é realizada usando-se a metodologia de datagramas para a comutação de pacotes na camada de rede. Correto. Datagramas são os pacotes. Problemas de transmissão. Gente, atenuação de sinal. Então, eu tenho o emissor, tenho o receptor e tenho o enlace. Enlace. É a forma como que vai se comunicar. Enlace pode ser chamado também de link. E aí, gente, o que pode acontecer aqui? Ó, os dados saem forte e vai ficando fraco. A gente viu isso em noções de rede, que o cabo de par trançado, naturalmente ele é confiável até 100 metros, né? O cabo de par trançado é usado até 100 metros, é mais confiável. Se você quiser passar de 100 metros, você tem que usar um repetidor de sinal. Então o sinal sai forte e vai atenuando, vai ficando fraco. Então a atenuação de sinal é sinal fraco. Ruído.
é outro tipo de problema. O ruído, ele tem esse problema aqui. Emissor vai enviar para o receptor. O cabo está aqui e aí os dados estão sendo transmitidos aqui dentro. Olha o problema de ruído. Os dados estão sendo transmitidos. A gente viu isso aí também. Aí vem uma interferência eletromagnética que interfere na transmissão dos dados. Então, ruídos são interferências eletromagnéticas. Interferências eletromagnéticas. E crosstalk é aquele tipo de comunicação linha cruzada. Então, você está no telefone, aí você está falando com uma pessoa, aí aparece uma outra pessoa que tem nada a ver na linha. Ou seja, falando com você ao mesmo tempo. É uma linha cruzada. Isso é o que a gente chama de crosstalk. Beleza? Então, são problemas que ocorrem na transmissão, tanto na telefonia quanto também em redes locais, redes de computadores. Tá? Esse cabo aqui é o cabo de par trançado, a gente já viu em redes, fibra ótica e o cabo coaxial. Tá? Esse é o que a gente chama de enlaces, né? São formas de enlace, formas de comunicação. Aqui com cabo, que a gente aprendeu que são chamadas de comunicações guiadas. São guiadas porque são guiadas por cabos. O par trançado, fibra ótica e o coaxial, a gente já falou isso na parte de redes. Só que eu quero dar uma revisada aqui nos cabos de par trançado que são relevantes para a prova. Quando a gente fala de telefonia, nós temos um cabo mais fino, um cabo de par trançado mais fino, tá? Esse cabo aqui, por exemplo, do telefone, ó, é um cabo de categoria 1. Ele pode ser categoria 1 ou pode ser categoria 2. Já esse cabo mais grosso aqui, ele é um cabo que vai da categoria... O mais comum é a categoria 5 e 6, tá? É o cabo de categoria 5 e 6. Já tem a categoria 7, mas ela ainda não está sendo tão usada. A 5 e a 6 é a mais usada, tá bom? Então, esse aqui é cabo de par trançado. Então, a gente tem o cabo de par trançado CAT 1 e 2, que é para telefone, e o cabo de categoria 5 e 6, que é para cabeamento de rede, tá bom? Então, o que eu coloquei, ó, 1 e 2 é usado na telefonia, o 3 já é usado em rede de computadores, mas ele é usado numa rede chamada de token ring. Aí você fala, o que é token ring, professor? É aquela rede anel, lembra daquela rede anel que tinha assim, ó? Um cabo sai desse computador para esse outro computador, que sai desse computador, isso aqui. Nessa rede token ring, é exatamente a comunicação dentro da rede anel. Então, o cabo categoria 3 ele é mais para redes, mais redes token ring. 4, 5, 6, 6A, né? Eu falei que pode ter até o 7 também, mas o 7 não está sendo tão utilizado. Esses todos podem ser em rede de computadores. E aí, o que eu quero que você observe? Aqui tem as taxas de transferências que ele pode chegar. Cada cabo tem tua possibilidade de taxa de transferência. Olha aqui, esse 4, ó, 20 megabits por segundo. Esse aqui, ó, 100 megabits por segundo. Tá vendo? É um cabo 5. Esse aqui, ó, permite até 1000 megabits por segundo. Esse 6A, ó, 10 gigabits por segundo. Então, quando a gente fala dessas velocidades, também pode vir essa nomenclatura aqui, ó. 10 base T, 100 base T, 1000 base T. Quando cair isso aqui na prova, você vai lembrar o seguinte, que esse 10 aqui é a taxa de transferência, 10 megabits por segundo. Esse 100, 100 megabits por segundo. E esse base T, esse T quer dizer de trançado, ó, trançado. Esse T é trançado e ali é a taxa de transferência. Então, 10 base T quer dizer que é um par trançado de categoria que permite 10 megabits por segundo. 100 base T, 100 megabits por segundo. Por segundo. Calma aí. Megabits por segundo. E o 1000 base T é 1000 megabits por segundo. E 1000 megabits por segundo é igual a 1 gigabit por segundo. 1000 megas. Vocês têm que ter essa noção, tá? 1 gigabit por segundo. 1 gigabit por segundo. Gigabit por segundo. Então, eu tenho 1000 megas é igual
a 1.000 milhões, né? Mega é milhão. Sempre falo para o aluno, mega milhão, gigabilhão, mega milhão, gigabilhão, mega milhão, gigabilhão. Então, 1.000 megas é equivale a 1 gigabit. Então, aqui eu posso ter a expressão 1.000 megabits por segundo ou 1 gigabit quando eu faço a transformação de 1.000 milhões em 1 bilhão. Mega milhão, gigabilhão, tá? Então, aqui, ó, só o que ele fala aqui? Que o cabo de categoria 4 permite 20 megabits por segundo. Que o cabo de categoria 5, 100 megabits, que quer dizer um cabo sem base T. Ou também, se tiver outros mecanismos externos, pode chegar a 1.000 megabits por segundo. O 6 já permite, por padrão, 1.000 megabits por segundo. 1.000 base T. E o 6A, 10 gigabits por segundo, que pode vir assim na prova. 10 gigabit base T. Cabo de par trançado que transmite até 10 gigabits por segundo. Tudo bem? Muito rápido esse cabo. E aí você tem que lembrar disso também. E todo cabo de par trançado vem com conector, né? Esse conector maior aqui é o RJ45, que é usado no cabo de categoria 5 e 6 em redes de computadores. E o RJ11, ele vai ser usado no cabo de categoria 1 e 2, que é esse menor, tá bom? Cabo de par trançado, a gente já viu tudo isso aqui, tá, gente? Estou revisando. Você tem que lembrar que esse cabo que tem a blindagem metálica é o STP. O STP é o blindado. E o UTP é o não blindado. Quer dizer que ele não tem a blindagem metálica, então quer dizer que ele é fácil de sofrer interferência. Essa blindagem é para tirar exatamente a interferência, tá bom? Então, ó, com a evolução das redes locais, padrão Ethernet, quer dizer que é rede com cabo, a solução de ligação física UTP categoria 6. O que é UTP categoria 6? É um cabo de par trançado sem blindagem, de categoria 6, CAT 6. Garantem a não interferência de ruído e crosstalk, já está errado. Para você diminuir o crosstalk e a interferência por ruído, você não pode usar um cabo UTP, você tem que usar um cabo STP, que tem a blindagem, tá? Então esse aí está errado. 9. Os cabos STP foram concebidos para propiciar maior proteção contra ruídos, especialmente para reduzir o efeito de crosstalk. Aí sim, o cabo com blindagem diminui as linhas cruzadas que vêm por causa de uma interferência, de um ruído, correto? Codificação. Essa codificação nós vamos deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu falo sobre codificação. A parte de codificação não costuma cair. É um assunto muito complexo, que engenheiros de telecomunicação naturalmente estudam, o pessoal muito da telecomunicação também estuda, mas está escrito lá no seu edital, códigos. Então pode ser que caia alguma coisa ou outra. É a codificação. O que é a codificação? É como o emissor vai emitir o sinal e o receptor vai entender. Então, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês em português. Nós temos uma codificação. Se eu falo casa, você sabe que o C mais o A mais o S e o A forma casa, então você entende o que eu estou falando. Agora, se eu falar em um idioma que tu não entende, não tem codificação. Se eu chego aqui para você e faço isso aqui, ó, faço um sinal assim, pronto, faço assim para você, e você não sabe do que se trata, quer dizer que não tem um codificador no caminho dizendo para você o que isso se trata. A gente não fala a mesma codificação, não está codificada a nossa comunicação. Então, em redes acontece da mesma forma. Como é que uma placa de rede vai entender outra placa de rede se não tiver uma codificação nessa comunicação? Entendeu? Então, toda comunicação tem que ter uma codificação. Tem que saber o português, a língua portuguesa é uma codificação, é um idioma. A gente fala português, você entende aí. Mas se eu falar um idioma que é um grego, alguma coisa, você não vai entender, porque a gente não está tendo uma codificação no caminho, um entendimento dessa comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação em rede, seja ela de telecomunicação, seja ela de computadores, tem que ter uma codificação que faça com que esses dois equipamentos de rede possam trocar informações sem problema nenhum.
Tudo bem? Então, do próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos resolver questões também e aí a gente finaliza essa matéria. Daqui a pouco a gente volta. Olá, vamos lá. Nós vamos falar de codificação, como eu já falei para vocês, a codificação é uma forma de codificar o dado para enviar do emissor e como decodificar os dados pelo receptor. Então, é importante que você entenda o seguinte, que quando a gente fala de códigos, de codificação, não quer dizer que só na área de tecnologia tem isso. Toda comunicação é um código. A gente tem o código Morse, né, que vocês, não sei se vocês conhecem, mas a maioria das pessoas conhece o código Morse, que você dá 2 toques, equivale a letra A, enfim, eu não conheço do código Morse, eu só estou aqui falando para vocês mais ou menos como é que funciona o negócio. Então, código, codificar, codificação, código, é a forma como que você envia a informação e como o receptor recebe essa informação. Então, só para você ter uma noção do que é codificação. Mas bota aí na tela, vamos falar de codificação relacionada a redes de comunicação. Tudo bem? Nós temos a codificação de canal, que basicamente é uma codificação que tem como objetivo detectar e corrigir eventuais erros. Eu creio que isso não vai cair na tua prova, mas é importante se vocês lembrarem que quando falar de codificação de canal, você tem que relacionar a detecção e correção de erros. Para fazer essa detecção e correção de erros, o sistema vai introduzir bits suplementares, ou seja, ele vai embutir dentro da comunicação sinais eletrônicos que vão conseguir detectar e corrigir esses erros. Nós temos a codificação de fonte, que envolve criptografia de dados e compressão de dados, e vem a parte que realmente eu acho que pode cair alguma coisa, que é a codificação de linha, que especifica como a forma do sinal elétrico será usado para representar os símbolos da informação. Então, só para você ter ideia, nós temos o emissor e nós temos o receptor. Então, quando o emissor for enviar um sinal para o receptor, esse receptor tem que receber esse mesmo sinal aqui para ele entender, porque senão ele entende diferente. É uma codificação de sinais, é uma codificação de sinal eletrônico. Então, se o E enviou esse sinal eletrônico aqui, digital para o R tem que estar ciente de que esse sinal que ele está recebendo também representa a mesma coisa que o receptor está enviando. É exatamente assim, ó. Vamos dizer que o E vai enviar uma mensagem para o R. Que mensagem é essa aqui? Essa mensagem está codificada. Isso aqui é um código. Claro que isso aqui é uma analogia, tá? É um código em japonês. Ele codificou em japonês. Esse R aqui só vai entender se ele decodificar em japonês, se ele entender japonês. O E enviou em português. Ó, isso aqui é polícia, tá? Polícia em japonês. Aqui está em português. A codificação é diferente. Polícia. Se o R aqui entende essa codificação, tudo bem. Agora, se ele não entende, se ele sabe decodificar em português, ele entende. Se ele não souber, ele não entende. Imagine que esse cara aqui, ele fala português, beleza. Mas esse aqui decodifica em japonês, ele não vai entender. Então, ele tem que decodificar em português. Esse aqui é polícia em sérvio. Então, a codificação do sérvio, a codificação do brasileiro, do português, a codificação do japonês é diferente. Então, por isso, nós temos codificação de linhas diversas. Alguns equipamentos usam um tipo de codificação, outros equipamentos usam outro tipo de codificação. Então, a gente tem que saber quais são os principais codificadores que nós temos em redes de computadores e destacar um deles que eu acho que é o que vai cair na prova. Bota aí na tela, vamos lá. Nós temos uma codificação chamada de NRZ. O NRZ é a codificação mais simples de codificação. Eu não sei se vocês estão acostumados com a tecnologia, mas quando eu tenho um emissor A enviando uma mensagem para o B através de sinais digitais, que a gente já ouviu falar, esse sinal digital aqui representa o quê?
esse sinal digital aqui representa um 0, um 0, o 0, o 0, o 0. Toda vez que for baixo é 0, toda vez que for alto é 1. Esse é o tipo de codificação do NRZ. Então, se a comunicação ocorre por codificação NRZ, ele vai usar a codificação mais simples possível. O lugar que é baixo é 0, o lugar que é alto é 1. Essa é a codificação NRZ. Então, vamos imaginar que o elemento A quer enviar uma mensagem para o elemento B, e a mensagem seja essa aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 1. Como é que ele vai mandar nesse padrão NRZ? Ele vai escrever assim, ó. Vamos botar assim diferente aqui? Se ele vai mandar em NRZ, vamos imaginar que ele queira mandar essa informação aqui, ó. Essa informação para o B. Ele vai mandar assim, ó, baixo, alto, baixo, 0 de novo, ó. Vamos lá. Baixo, alto, baixo, baixo, alto, baixo, alto. Olha a codificação que ele usou, foi essa. O sinal, a codificação de sinal é essa. Em qual padrão? Padrão NRZ. Porque existem outros padrões. Em outro padrão, nós temos aqui o outro padrão, que é o RZ, ele tem um nível de tensão diferente. Olha o que ele coloca. Ó. Na codificação RZ, o nível de tensão ocorrente retorna sempre ao nível 0 após uma transição provocada pelos dados a transmitir. Geralmente, um bit 1 é representado por um nível elevado, mas a meio da transmissão do bit, o nível retorna a 0. Então, vamos dar uma olhadinha aqui a diferença do NRZ para o RZ. Ó, veja que eu falei, quando tiver o 0 é baixo, quando tiver o 1 é alto, mas no RZ ele faz diferente. Ó. Olha lá, ele divide o sinal positivo em duas, tá vendo? Ó, em duas ondas. Ó. Ele pega a metade do 1 e representa como uma onda, que vai iniciar em cima e fecha embaixo. E acompanha o 0. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. E acompanha o 0. Então, vale destacar que no NRZ, o 0 sempre é aqui. E o 1 sempre é aqui. Certo? No RZ, o 0 é aqui. Isso aqui é o NRZ. E o 1 é a divisão entre 1 e 0. Tudo bem? Olha o que ele fez aqui. Ele dividiu o 1 em alto e baixo. Então, o 1 é diferente. Ó, esse aqui é o 1 dele, ó. Esse aqui é o 0 e esse aqui é o 1 dele. Certo? Então, esse é o NRZ e esse é o RZ. Ele sempre retorna ao 0. Sempre que tiver um estado 1, ele volta para o 0. Ó, tem o estado 1. Aí ele volta para o 0. Tem o estado 1, ele bota 0. Tem estado 1, retorno para o 0. Por isso que é R0, retorno para o 0. Sempre que tiver o estado 1, retorno para o 0. Tá vendo? Quando é 0, é 0. Mas quando é 1, sempre tem a metade representada por 0. Por isso que eu coloquei aqui, ó, na codificação RZ, sempre ao nível 0 após uma transição provocada por dados. Geralmente, bit 1 é representado por um nível elevado, mas a meio da transmissão do bit, o nível retorna para o 0. Então, se é 1 aqui, no NRZ, que é não retorna para o 0, o 1 é esse. 1 é esse aqui. Beleza? Bonitinho, ó. 1 no NRZ. No NZ, isso aqui é o NRZ, não retorna para o 0. No RZ, que retorna para o 0, na metade do 1 aqui, ó, na metade do 1, quando ele vai subir aqui, ó, na metade do 1, ele retorna para o 0. Então, isso aqui é o 1 no NRZ. Na metade do 1, ele retorna para o 0. Tá vendo que é uma codificação diferente? Enquanto o NRZ entende assim, o RZ entende assim de baixo. Beleza? E aí nós temos o Manchester. O Manchester, depois você vai dar uma lida, ele também trabalha de forma diferente. O Manchester é assim, ó. O Manchester,
para ele, a codificação 1 e 0 é diferente também. No Manchester é assim, ó, esse ponto aqui, se tiver assim na prova, ó, no Manchester, isso aqui representa o 0. Se tiver assim, subindo, aí esse aqui representa o 1. Então, tanto o 0 quanto o 1 é dividido no meio. Tanto o 0 quanto o 1 é dividido no meio. Ele não é inteirão, como a gente viu. Então, olha aqui, para lembrar, 0, 1, NRZ. 0, 1, NRZ. Tá vendo? 1 aqui partido no meio, retorno para o 0. E o Manchester, ó, esse é a representação do 0 e ele vai representar 1 assim. Tudo bem? Então, olha como é que ficou aqui todos eles, para você fixar todos eles aqui no mesmo lugar. Ó. Todos eles no mesmo lugar. O NRZ, ó, NRZ, o 0 ficou bonitão, ó, completão. No RZ, o 0 ficou completão, ele continua a mesma coisa. Mas no Manchester, olha como é que ele representa o 0, subindo. Tá vendo? O 1 no NRZ, bonitão, ó, completão. Mas no RZ, que é o retorno para o 0, quando tem 1, ele sempre retorna para o 0. Tá vendo? Ele retornou para o 0 aqui. Vou até seguir ele aqui. Ó. Quando for 1, ele sempre pega a metade, faz a metade, representa a metade alta e retorna para o 0. Certo? E aqui no Manchester, ó, tá vendo? Esse aqui é o 0, esse aqui já é o 1. Ó. Tá vendo? Esse 1. Então, sempre que você tiver a representação aqui, se na prova pede a representação assim, 0, no Manchester é assim. Se tiver 1 na prova, no Manchester é assim. Então, é isso que você tem que entender. É como se aqui o 0 e o 1 tivesse representado em japonês, o 0 e 1 aqui sendo representado no português, é uma codificação diferente. E o 0 e 1 aqui sendo representado no sérvio, que eu falei lá para vocês. Ele codifica de forma diferente os sinais. E aí, o que eu quero que você lembre? O Manchester é o mais importante, e eu creio que não vai cair essa codificação, mas você lembrar que o Manchester é usado hoje, a codificação Manchester é usada no Ethernet. O que é o Ethernet? A rede através de cabeamentos. Tudo bem? Então, vamos lá. 9. As redes que utilizam sinalização digital, os dados transmitidos podem ser codificados para torná-los menos sujeitos a ruídos, ou seja, interferências, e possibilitar sincronização entre máquinas envolvidas na comunicação. São técnicas de codificação NRZ, que não retorna para o 0, Manchester e retorna para o 0. Então, a questão está certa. E a 10, considerando o diagrama acima que descreve as técnicas de codificação e sinais digitais, assinale a alternativa correta. Ele fala que o sinal 1 é usado o formato Manchester. Se você olhar o 1 aqui, já não é Manchester, porque isso aqui quebra. Se fosse o Manchester aqui, a gente sabe que esse sinal 0 aí não seria representado dessa maneira. O sinal 0 representaria desse jeito aqui, se fosse o Manchester. Ele representaria dessa maneira, dividindo o estado 0 em 2. Tudo bem? Então, aqui não é Manchester, tá errado? Não é. O sinal 2 está codificado usando o formato de codificação Manchester. O sinal 2 é Manchester? Também não. O sinal 3 está codificado usando Manchester. Olha o sinal 3. O 0 está sendo representado assim. E o 1 está sendo representado assim. O 0 assim. O 1 assim. Sempre metade, ó. Sempre metade, metade. Então, esse é o item correto. O sinal 4 está usando o formato RZ. Olha o sinal 4, RZ. RZ? Não, quando é o retorno para o 0, é assim, ó. Esse aqui tudo bem, ó. Esse aqui está RZ. Esse aqui. Agora, esse aqui está errado. Seria assim, ó, o RZ. O 0, vamos lá, o 0 é normal. Ó no RZ, eu vou representar o RZ aqui embaixo. O 0 é normal. O 0 aqui é normal. Aí, quando chegasse no 1 aqui, ó, aí ia ser metade, metade. O 0 no RZ é normal, mas quando está assim, ele sobe e retorna para o 0. Então, isso aqui seria o 1 no RZ, tá? Então, matamos aí, fizemos 2 questões de codificação, expliquei o que é codificação. Eu não creio que realmente isso tem muita influência na sua prova,
mas se cair, vai cair dentro disso aí, você vai matar facilmente. Abraço aí e até a próxima.